Cada fase da vida tem as suas peculiaridades e os 30 anos não fogem dessa regra. Do ponto de vista comportamental, costuma ser a época da maturidade, em que muitos planos estão concretizados, ou pelo menos é o que a maioria espera. Mas com as mudanças sociais e no estilo de vida, os 30 anos já não são mais os mesmos. O corpo já não é mais o mesmo, porque ao mesmo tempo em que o nosso organismo chega ao seu ápice de vitalidade, é também o momento em que a saúde vai começar a declinar. Muitas mudanças físicas começam a surgir, como nos cabelos, na pele e na estatura, e a agilidade mental também passa a diminuir. Reverter o envelhecimento é impossível, mas nem tudo está perdido. Para saber como viver mais e melhor, fique com a gente aqui no Bendita Hora e saiba mais sobre longevidade para o corpo e para a mente. Na Rede Vida Televisão, Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, eu tenho uma alegria muito grande de receber o Dr. Júlio. Ele é uma referência na neurocirurgia, na medicina. Tem mais de 300 mil seguidores no Instagram, mais de 600 mil no YouTube, gente, no YouTube. É considerado o maior canal de neurocirurgia do mundo. Olha que beleza, não é? Doutor, muito obrigado. E além de ser um grande cirurgião, além de ser um grande médico, ele ainda tem tempo para vir aqui para falar para a gente. Isso é muito bom. Obrigado. É muito bom para vocês. Dá tempo de desenvolver, né? Essas apresentações também muito bem feitas, né? É verdade, é verdade. Ajuda Parabéns, muito. Pessoal. O doutor, é verdade que essa coisa dos 30 anos existe mesmo a partir dos 30 anos? Não era 30 anos, ou 30 anos? Isso. É verdade isso? Hoje melhorou muito nossa compreensão, padre, porque o que acontece? Hoje em dia a gente tem ressonância funcional, então a gente consegue fazer estudos mostrando o funcionamento do cérebro. Então, hoje a gente consegue. Antigamente não, quando alguém morria a gente estudava o cérebro. Hoje, com o cérebro funcionando, antigamente só, né, que podia. Só podia fazer dessa maneira. Hoje a gente faz estudo funcional. E hoje já é comprovado que a gente tem um ápice mais ou menos, claro que tem variação de pessoa para pessoa, aos 30 anos. Isso não significa que depois do 30 você não vai aprender, você não vai ter novas habilidades, mas normalmente a dificuldade vai ser um pouquinho maior. E é curioso, eu explico para as pessoas entenderem direitinho, não ficar com esse número 30, a fase maior de aprendizado é até os 2 anos de idade. Até os 2? 2 anos de idade, que o nosso cérebro mais se desenvolve. Aprende a falar, aprende a andar. Então, há um desenvolvimento do cérebro muito grande. E até nossa cabeça, se a gente for olhar, a criança tem essa sensação de ser cabeçuda. A criança é cabeçuda mesmo. Porque justamente o cérebro se desenvolve muito nesse período e depois desenvolve muito pouco. Pra você ter ideia, uma criança de 6, 7 anos, quase 80% da circunferência cefálica do crânio. O cérebro, então, quando ele é a criança, ele é maior? Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente, sim. Porque o resto do corpo cresce e a cabeça não. 80% do tamanho da cabeça com os 7, 8 anos já. 7, 8 anos a gente já tem essa cabeça Já aqui? tem quase o tamanho da cabeça do adulto. Doutor. Então, assim, é um desenvolvimento comparativamente, seu corpo vai ter o esticão, vai ter tudo, e o cérebro não tão. Na adolescência, por exemplo, que tem aquela coisa, não tem na cabeça? A cabeça não. Por isso que quando você olha qualquer criança, você vê que é desproporcional, né? Ela tem uma cabeça maior proporcionalmente ao resto do corpo. É verdade. E isso, além do tamanho da cabeça, um funcionamento também. O grau de aprendizado, pra você ter ideia como é complexo, a gente tem bilhões de neurônios e cada neurônio desse tem milhares de sinapses. Sinapse é o quê? Como um neurônio conversa com o outro. E nessa fase da vida é onde tem maior tipo de conexão. Por isso que quando você vai aprender idioma, a gente sabe que na infância é mais fácil, né? Até atividade atividade, esporte, né? Fala, bota quando é criança, porque ela vai aprender mais fácil, porque justamente essas conexões. Essas escolas bilíngues. Bilíngue, ou esporte, né? Doutor, mas a questão da memória, você falou até os 2 anos, mas a gente não tem lembrança até os 2 anos, a memória não é tão boa. Não é tão boa. Porque a grande questão é fixar a memória. Só que quando a gente fala de aprendizado, é a fase que mais a gente aprende. Só que o que eu falo? Quando você compara uma criança, né, com um adulto, tem outras habilidades que depois dos 30 anos você adquire melhor. Por exemplo, a capacidade de resolver problemas, quanto mais velho você vai ficando, você já passou por outras experiências na vida. Então, como... Se o senhor for lembrar, né? Vai acumulando essas... Se o senhor for lembrar da sua vida de padre há 10, 15 anos atrás, você percebe que, poxa, hoje eu resolvo o problema muito melhor, né? Porque faltava experiência. Isso que a gente fala, eu não faria isso, né? Muitas vezes. Eu não faria isso. Essa bobagem que eu fiz, eu não faria uma coisa dessa, né? Por isso que eu falo, não é para assustar, porque quando a gente fala 30 anos, sim, e aí eu vou ficando mais burro, não tem nada a ver com isso, né? É a capacidade, às vezes, de fixar novas memórias, é um pouco mais dificultada.
vou aprender outro idioma. Depois dos 30 é mais difícil. Tem uma série de habilidades. Mas outras, por exemplo, a resolução de problemas, né? O que muito se fala no termo, às vezes até religião, de sabedoria, é muito isso, né? É verdade. É que você raciocina mais rápido, mas você tem tantas possibilidades de problema que você passou que você consegue resolver melhor. Igual a inteligência artificial, você vai acumulando experiências Isso. e aí você sabe como vai acontecer. Perfeito. Né? Ô, doutor, mas essa coisa do envelhecimento é um pouco relativo também, porque antigamente a pessoa envelhecia, o tempo de envelhecimento, uma pessoa com 30 anos antigamente, se eu estou dizendo isso, na época de Jesus, 30 anos já era bem velho. Jesus morreu, para a época, morreu velho. Na Idade Média mesmo. Na Idade Média já era. Então esse período já era considerado velho. Perfeito. Era... Se eu ter ideia, se a gente olha Brasil, né, que é mais fácil a gente analisar, década de 50, 60, 40 anos já era considerado velho. Já era considerado idoso. Então, hoje em dia, o que é que acontece? Houve uma mudança da expectativa de vida e está aumentando cada vez mais. Hoje o Brasil quase chegando a 80 anos de idade, era impensável, né? E além disso, cada vez com mais qualidade. Então, obviamente, alguém com 30, 40 anos de hoje, claramente vai ter uma expectativa muito melhor de aprendizado, tudo isso. Mas mesmo assim, nós somos seres biológicos, a gente vai envelhecer. Sim, então, não tem como. Não existe, doutor. Não existe. Como você barrar, eu sei que a procura de todo mundo é isso, né? A fonte da juventude, de você barrar o envelhecimento, não tem. Não tem como. Eu brinco até com meus pacientes, porque às vezes chega uma senhora de 50 anos, uma idade assim, você olha pro rosto e você fala, não, que nem o senhor, uma vez o senhor falou a idade aqui, todo mundo assustou, né? Porque assim, não parece uma pessoa muito mais jovem, mas eu costumo brincar, eu falo, o carro pode estar conservado, mas o carro tem 50 anos de uso, então as dores vão acontecer, os problemas musculares, então até o próprio check-up é muito baseado na idade, ninguém faz check-up baseado com a idade a pessoa aparece. E o cérebro é a mesma coisa, então o tempo de uso do cérebro vai ter o grau de aprendizado melhor, mas também vai ter algumas limitações. O cérebro, como qualquer outra parte do corpo, envelhece? Envelhece. E é curioso, porque depois dos 30 é o período. O cérebro vai crescendo, como a gente falou, cresce muito até os 2 anos, até os 6, 7 anos fica ali quase 80%. Depois dos 30 ele começa a diminuir. Diminuir? Diminuir de tamanho. Tanto que quando a gente faz uma ressonância, a idade de 30 anos, a gente costuma até explicar para o paciente, quando eu mostro a ressonância, fala assim, até os 30, 40 anos parece uma uva. Quando você vai envelhecendo, em especial depois de 70, 80, parece uma uva passa, porque enruga mesmo. Enruga? Eu falo que nem a pele a mesma ruga? A mesma coisa. Então, o cérebro ele tem uma atrofia natural. A região do hipocampo, que é da memória, ele reduz o volume. Para você ter ideia como é complexo, tem estudos mostrando que tem áreas do cérebro que, com o envelhecimento, diminui até 30% do tamanho. Então, ele chega a um tamanho máximo e depois vai reduzindo. Depois vai reduzindo. Eu até brinco com o paciente, olha uma foto sua, seu músculo era diferente, você tinha maior volume, e o cérebro acontece parecido. Também o volume vai diminuindo. Agora, ele vai diminuindo dentro dessa caixa craniana aqui. Perfeito. E vai ficando um espaço entre a caixa craniana. Fica um espaço. Essa análise, quando a gente fala de atrofia, é justamente por isso. Porque a gente sabe que o cérebro cresceu até aquele tamanho em todo mundo e depois você vê um espaço. Que é um espaço que no jovem é virtual, porque ele não existe. Sei. No envelhecimento ele é real, preenchido por líquor. Por exemplo, o pessoal busca essa coisa do envelhecimento porque a célula, a célula morre, né? Ela morre. Perfeito. Ela morre porque ela oxida, ela coisa. Perfeito. E essa coisa. E sempre, faça isso, faça aquilo para antioxidar. Perfeito. Hoje a gente já sabe muita coisa, né? Primeira coisa que a gente sabe, eu trouxe até um modelinho que é o seguinte: o cérebro da gente tem mais ou menos 1,5 kg. 1,5 kg. Mas cada bombeada do coração vai quase 20, 25% do sangue para o cérebro. Para o cérebro? Para o cérebro. Um órgão tão pequeno proporcionalmente, né? Uma pessoa de 70, 80 quilos tem 1,5 kg, mas ele usa essa energia toda. A glicose também e o oxigênio também. Por outro lado, o que a gente sabe disso? Como o cérebro precisa muito, no envelhecimento nossas carótidas, acontece com todo mundo, não tem jeito, vai enchendo de placa de gordura. Placa de gordura. Esse amarelinho. E aí o cérebro precisa de muito oxigênio e não está chegando direito. Então, isso é um dos principais prejuízos. Por isso que a gente fala da alimentação, que você fala muito aqui do seu programa, a atividade física. Você bombeia mais sangue, então melhora. Então, isso não é eu acho, os médicos, não. Está provado cientificamente que prática de atividade física, uma alimentação adequada, a questão do peso, redução da pressão arterial, né, para ficar normal, o açúcar também, isso reduz ou atrasa o processo de envelhecimento dos vasos. Isso atrasa. Atrasa. Isso ajuda, então, de repente o cérebro tem mais vida, tem mais... Mesmo que ele possa envelhecer, mas ele vai ter... Compensa praticamente. Perfeito. A gente está até conversando nos bastidores, aquela questão do trabalhar o físico e o cérebro, né?
não sei se foi Descartes, não sei que filósofo fez, a gente gosta muito de dicotomizar, né? O que é físico do que é o cérebro. Isso. Mas o cérebro e o físico, na neurociência, ele anda junto. Se você tem um corpo bem trabalhado, se você se exercita e tal, não precisa ficar musculoso, nem ter um corpo perfeito, mas se você ter a prática de atividade, se alimentar bem, seu cérebro vai estar melhor. Isso é comprovado. Gente, não adianta. Eu sempre falo, já falei com o senhor, te vira, volta, cai na alimentação e exercício físico. Perfeito. Não adianta, sempre. Não adianta. Alimentação e exercício físico. Porque cada um tem o seu biotipo, né? Mas o fato de você estar fazendo atividade física vai aumentar a frequência cardíaca, vai oxigenar melhor, então é indispensável. Os 30 em função do nosso estilo de vida e desta geração, né? Acho que o sentido da crise dos 30 para gerações anteriores era um pouco diferente, né? Talvez um marco literário para isso é a figura da senhora balzaquiana, né? Que entre 30 indo para 40 começa a meditar sobre as escolhas que lhe parecem então definitivas para a sua vida. Entendi. Então isso é um problema da contemporaneidade? É um problema moderno. Né? É um problema que se acentua e se torna mais nítido com a invenção da adolescência para os românticos alemães no final do século XVIII, início do século XIX, e que se acentua ainda mais com a maio de 68 e uma certa ascensão da adolescência como a forma de vida mais assim, intensa que a gente pode sonhar para nós. Ele falou de balzaquiana. Hoje o termo balzaquiana é até um termo meio pejorativo. Balzaquiana era considerada as mulheres de Balzac. Honoré de Balzac era um escritor que falava francês, né? Que escrevia sempre falando das paixões das mulheres que tinham mais de 30. Então as mulheres mais velhas, né? O doutor, a questão do envelhecimento o cérebro ele tem o senhor falou das sinapses, né? Coisas que fazem essas sinapses acontecer, também os chamados neurotransmissores, essas coisas diminuem com a idade? É porque eu estou perguntando o seguinte, ou seja, muda o jeito, a mesma questão da depressão, a questão da senilidade, tem alguma coisa a ver com o envelhecimento também ou não? No envelhecimento natural, normalmente a gente vai ter algum tipo de piora. Sim. Não nas sinapses, mas nisso que a gente falou, na questão dos neurônios. Que a gente está falando dos neurônios, mas tem células da glia que envolvem também. Então, quando o paciente fala, Júlio, o cérebro atrofia porque perde neurônio, não, nem perde neurônio, nem perde sinapse, né? Mas muitas vezes, em algumas doenças, isso sim é prejudicado. Por exemplo, na doença de Alzheimer, você tem depósito de algumas substâncias que vão prejudicar a comunicação dos neurônios. Aí é doença, mas no envelhecimento normal, não. O paciente vai notar que algumas habilidades dele vai estar um pouquinho mais dificultosa, mas não porque perdeu sinapse, nada disso. Como que as pessoas falam assim da depressão senil? Tem a ver alguma coisa com essa questão do envelhecimento? O que acontece? Quando a gente fala de memória, vocês estavam até falando de esquecimento, de memória, o que acontece? Normalmente, para a gente relembrar uma coisa, a gente tem que ter prestado atenção, fixado aquela informação e depois de um tempo, quando você vai usar ela, você conseguir recorrer àquela informação. Normalmente, na depressão e na ansiedade, olha o número absurdo, para 10% da população brasileira ansiosa, pela OMS, é muita gente. É o maior país do mundo de ansioso. Mas a gente fala que o brasileiro é feliz, né? O carnaval tá aí, tá todo mundo alegre, mas é o mais ansioso do mundo. E depressão dá os 5%. E quem é ansioso, quem é deprimido, não consegue fixar muito bem, porque a cabeça dele tá ali a milhão. Sim, não fixa bem. Não fixa, porque você tá conversando com ele tá ali, depois vou ter esse problema, vou ter isso e tal. A cabeça do ansioso é lá na frente, né? Lá na frente. Então, aquilo que você estava falando da senilidade. Algumas idades são chaves, e em especial na terceira idade, a população está envelhecendo cada vez mais e melhor, mas na própria organização da sociedade, o aposentado, a figura do aposentado, que eu critico muito meu paciente, fala assim, não existe aposentado. Arruma uma coisa para fazer, senão seu cérebro vai prejudicar. Eu falo, como não tem idade para você parar de fazer atividade física. Isso. Então, muitas vezes, na senilidade, o que acontece é que ele fica isolado. Ele começa a sentir as dores do corpo, a doença. Então, realmente é um período muito intenso do paciente sentir depressão. E aí ele queixa da memória e fica com medo de ter Alzheimer. Mas não é por causa de alguma coisa que o cérebro, de repente, ficou... Não é por causa disso. O mais comum é essas questões comportamentais. Isso. Comportamentais. E, geralmente, o paciente chega no neuro ou no psiquiatra e tal, reclamando da memória. Ele acha que está com Alzheimer.
Ele fala assim, eu tô colocando as coisas, a chave não tá. Mas quando você vai conversando, eu até brinco com os pacientes, eu falo assim, quando a família reclama, você fica preocupado. Quando é o próprio paciente, normalmente é essas outras causas. É verdade, é verdade. Agora, a gente está falando, né, com as dos 30 anos, falou das... existe na medicina essa marcação certinha de quando é a criança, adolescente, existe isso? Como é? Existe. Está mudando muito rápido. Está mudando, né? Para você ter ideia, até a definição para qual até idade você vai no pediatra é complexo hoje, que eles criaram a figura do herbiatra, da adolescência. Herbiatra, então está tendo um debate muito intenso entre os pediatras de ampliar um pouquinho esse período da adolescência. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Estudando cada vez mais, então o menino fica dependente dos pais, né? Isso. E isso é uma discussão quase sociológica, mais do que... É verdade, o corpo humano não mudou, né? Mas como está esticando a expectativa de vida, está havendo realmente essa mudança do período. Porque quando a gente fala assim, 30 anos, a gente olha para um jovem, ele é um jovem, e dá a impressão que ele chegou já no ápice da vida adulta dele. Perfeito. E normalmente não. O que acontece muito, que eu falo que as pessoas confundem, é o seguinte: a gente está falando do funcionamento do cérebro, funcionamento do corpo. Eu dou exemplo dos meus pacientes jogador. Sei. O jogador de futebol hoje, ele prolongou um pouquinho a idade, mas não é tanto. Você percebe que ali 30 e poucos anos, a grande maioria vai se aposentar. O cérebro acontece a mesma coisa. A gente chega ao pico do 30, mas diferente do corpo, você consegue ter atividade de alto rendimento. Se você for olhar, os maiores CEOs de empresa, né, pessoas que estão construindo hoje, são muito mais velhas do que eram antigamente. É verdade. Se você pega os grandes gênios de antigamente, era com 20 e poucos anos. Isso. Eles conseguiam... Hoje as pessoas estão mais velhas e talvez até... Produzindo melhor. Com certeza, com mais sabedoria, com mais... Mas assim, o cérebro é o cérebro. Então você vai ter aquele pico de 30 anos que você vai construir muita coisa, é importante cidade, e muitas vezes hoje o que está acontecendo é que as pessoas estão produzindo também, mas de forma mais prolongada. A última pergunta que eu vou fazer, o doutor vai ficar com a gente depois, mas porque todo mundo pensa assim, não existe uma fórmula de repente para eu não deixar esse envelhecimento do cérebro acontecer, existe? Perfeito. Eu sei, o senhor... a gente vai falar e vai voltar no exercício físico, mas tudo bem. Mas a pessoa fala, tomar um remédio, tomar isso, tomar aquilo. O que acontece é o seguinte, a gente, ser humano, é muito... O senhor deve sentir muitos compadres, né? A pessoa quer uma resposta única, né? Isso. Não existe fórmula mágica, não existe comprimido mágico, nada disso. O que acontece é o seguinte, é multifatorial. Então, às vezes o paciente pergunta para mim, então não sabe? Sabe sim. O que acontece é que a resposta que vai dar, às vezes a gente não quer ouvir. Né? Então eu brinco com todo paciente. Eu sou gordinho. Por quê? Porque eu gosto de comer. Eu sei que muitas vezes aquilo faz mal. Mas assim, é uma decisão pessoal. Então o que a gente tem hoje, que está mais do que comprovado que vai melhorar a sua atividade o termo usado é grau de escolaridade, mas a gente sabe que não é o tempo que você fica na escola, mas o tempo que você estuda, né? Então, o tempo de estudo reduz a incidência de doença de Alzheimer e a progressão é pior das doenças e sua memória vai ficar melhor. Então, quanto mais você estudar, não precisa ir para a faculdade, para a escola, mas estudar. Leitura, tudo isso. Hoje as pessoas têm tanto acesso à informação, é tão bom, né? Isso. Eu costumo brincar o seguinte, pense o seu cérebro como músculo. Você não exercita seu músculo, você não para 1 ou 2 horas do seu dia, vai ter que fazer isso também com o seu cérebro. Atividade nova. Eu trabalho, eu faço isso. Atividade diferente, ter esse estímulo, né? A prática de atividade física, a alimentação, né? E além disso, essa questão do controle da saúde, que muitos até misturam, a saúde mental e espiritual, porque a pessoa tem que estar estável. Você pode ter feito tudo certinho, mas se você está com a depressão, como o senhor citou, com transtorno de ansiedade, seu cérebro não vai funcionar bem.